Ó, acabou rápido, hein? Então, Acabou o coletivo, acabou rápido, cara. Mas tá aí. eu senti um discursinho meio igual de Leila Pereira, assim, né? Falando que o clube há 10 anos atrás estava com dívidas, igual a Leila fala, vocês querem voltar para o que era, ou pensar na frente, tudo que a gente conquistou, falando que os rivais estão mais quebrados que o Palmeiras, isso a Leila fala constantemente também, vocês estão reclamando, mas tem rival que está pior, que está devendo isso aqui. E o Abel deu umas dessas também, né? Dando cutucada em situação do rival, que a gente não pode se igualar e tudo mais. Tipo assim, querendo meio que, igual a Leila parece que fala, se eu sair, o Palmeiras vai voltar a ser o que era, o que tal se vai. Parece que o Abel tá meio nessa linha. Se eu sair, o Palmeiras vai voltar. Vocês querem o Palmeiras sem mim é o que é o Corinthians, é o time cheio de dívida. Eu não sei, senti um meio. Ele não falou abertamente assim, mas parece meio discursinho de Leila, assim, algumas coisas que ele falou ali, né? Não sei. Mas, enfim, não tem muito o que falar também, né? Quer falar, Daniel, sobre isso? Não, ele reforçou também essa mentalidade Arsenal aí, né? De revelar jogador, vender jogador. O André estava falando até agora há pouco, o Palmeiras não contrata nenhum craque, não contrata mesmo, contrata para revender. Pois é. Exatamente. Mas Eu tava rolando o meu Instagram aqui, vendo, apareceu um post do Rômulo, reestreando pelo Novo Horizontino hoje. Então o Foi Palmeiras bem? está nessas apostas. Não, é ele mesmo postando, assim, eu nem vi o resultado com a Entendi. camisa do Novo Horizonte. Pensei, ano passado foi uma contratação do Palmeiras. Foi. Mas esse tipo de discurso do Abel, imitando a Leila, isso me incomoda muito, cara, porque o que vai melhorar alguma coisa a gente ficar comparando o Palmeiras de 2002 até 2014? Vai mudar alguma coisa para o Palmeiras comparar o atual momento do clube com os rivais? Isso melhora em alguma coisa? A gente tem que se comparar com nós mesmos, tendo que melhorar a cada momento sempre. E o Palmeiras, em comparação com ele mesmo nos últimos anos, ele tem piorado em todos os aspectos. Então, essa é a comparação que tem que ser feita. Eu não me preocupo muito como está as contas do Corinthians, em que posição que eles estão na tabela, se eles estão mal, se eles estão bem. Eu sou palmeirense, eu estou preocupado com o Palmeiras, eu não quero saber dos outros, entendeu? Então, quando eu olho para o Palmeiras hoje e vejo o que esse Palmeiras produz em detrimento daquilo que ele já produziu há pouco tempo, a situação é ruim, a situação é horrível. Então, e não há perspectiva de melhora, porque se houvesse perspectiva de melhora, eu ficaria esperançoso. Então, hoje eu sou um torcedor sem esperança, cara, falando sério aqui, não tô brincando. Hoje eu vou para assistir um jogo do Palmeiras aqui em casa, eu não vejo mais com aquele afinco que eu vi até 2023, por exemplo, com aquela esperança de que o Palmeiras conseguiria reverter um resultado, com esperança de que o Palmeiras conseguiria jogar bem, conseguiria jogar melhor. Hoje a gente já espera situações como essa, como do Aníbal, acontecerem. Hoje é muito provável que alguém do Palmeiras vai meter o louco, vai cavar uma expulsão, vai entregar um gol, vai ter uma falha, vai custar a classificação, o Palmeiras não vai conseguir jogar, o Palmeiras vai ser eliminado em casa de novo. Esse tipo de pensamento, para mim, é recorrente, porque a realidade do Palmeiras hoje é essa. Tudo isso está acontecendo com muita frequência. E hoje não foi o ponto fora da curva, é o que realmente está acontecendo. Então, esse é o tipo de comparação que a gente tem que fazer. Esse discurso do Abel aí, sinceramente, só corrobora a minha opinião de que o contrato dele não deveria ser renovado ao fim do ano, mas isso vai depender mais dele do que da Leila. Aliás, isso vai depender dele, porque pela Leila o contrato já teria sido renovado por mais 2 temporadas e ainda bem que não foi ainda. Então, que esse discurso parece que é tipo assim, torcedor não pode reclamar, vocês estão reclamando de barriga cheia, tem gente muito pior, é meio que esse o discurso que é, totalmente errado, né? Eu acho que o Palmeiras hoje, ele vive em outro patamar, são 500 milhões investidos, como a gente tem falado aqui, então, enfim, o Palmeiras tem que se comparar com os grandes times, com o que o Flamengo está fazendo. Bem, o Flamengo foi eliminado hoje também, é duro comparar, mas assim, tem que ver o que o Flamengo está fazendo, Botafogo, são os times que têm um investimento próximo. É isso, entendeu? Não adianta
pô, se você querer se igualar com o Corinthians ou com o Palmeiras de 10 anos atrás, que era outra realidade, não tem como. A gente tem que se comparar com os principais times. E aí você vê o Flamengo contratando os caras e o Palmeiras contratando, é completamente diferente. O próprio Botafogo, que trouxe o Danilo, trouxe o Montoro, que é um bom jogador, enfim. São pensamentos diferentes, né? O Palmeiras, nessa linha de promessas, deu certo no passado, mas não vai dar certo sempre, infelizmente. E muitos títulos recentes, da era Abel mesmo, vieram com muitos medalhões ainda de resquícios de administrações passadas, né? São poucas contratações com essa mentalidade de promessa que deram certo. A gente teve o Richard Rios, que foi um exemplo muito positivo, né? Tem os garotos da base, o Estevão, o Ender, que outros garotos que o Abel lançou aí. Eu acho que a gente tem alguns bons exemplos. O Giai parece ser um bom exemplo. Enfim, a gente tem alguns bons exemplos de jogadores que vingaram no Palmeiras, mas a grande maioria desse tipo de contratação não tem dado certo. Então, é isso que preocupa essa reformulação, é o que você estava falando antes da coletiva. Se a gente vai trazer um outro goleiro, vai trazer um pior que o Everton, provavelmente. Um outro zagueiro, a gente viu os caras contratando o Mikael aí, vai vir um cara nesse nível para o lugar do Gomes. Então, deixa o Gomes lá, deixa o Everton. Eu tenho muito medo dessa reformulação de elenco da atual administração do Palmeiras, né? Mas, enfim, isso aí a gente vai ver no futuro, vai refletir no futuro, infelizmente. Exatamente. Ó, tem muito corintiano aqui no chat. Não vou conseguir ler todas as mensagens de carinho de vocês, mas tem alguma aqui que eu tinha pescado aqui, cara. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo pegar. Ah, o do Rani aqui. O Abel vai ser esse lero-lero nas coletivas até 2027. Toda eliminação para rival vai ironizar o que eles ganharam nos últimos anos. Pois é, só que o problema é que o Corinthians já ganhou um paulista em cima do próprio Abel, né? Nada é tão ruim que não possa piorar. Então, eu espero que também os rivais não comecem a emplacar um título atrás do outro para poder dizer, ó, Abel, realmente, agora o gramado do vizinho é mais verde. Então, quer dizer, cuide do seu gramado, Abel, não olhe o dos outros, entendeu? Então, esse é o meu medo, cara. E assim, tem rodada na próxima semana, vai ser um jogo contra o Ceará, provavelmente o Palmeiras deve até ganhar o jogo, não sei. Mas para mim também isso não vai mudar muita coisa. Depois, já quarta-feira, já tem confronto contra o Universitário do Peru. É obrigação ganhar, é obrigação passar de fase, né? Eu acho que ninguém aqui está cogitando, já projetando os próximos confrontos do Palmeiras. Ninguém aqui, eu acho que está projetando uma hecatombe no sentido de que o Palmeiras seria eliminado para o Universitário do Peru. Acho que isso ninguém imagina, né? Não. É obrigação. 31 de agosto tem Corinthians e Palmeiras de novo. Ah, é verdade. Mas vocês acham que Isso é uma ameaça. uma eventual vitória do Palmeiras contra o Corinthians no dia 31 apaga o que aconteceu nos últimos 4 confrontos decisivos? Não, né? Cara, 31 de agosto, você sabe que tem 88 dias, né? Então, até o final de agosto, É verdade. tem muita coisa, sobretudo para quem dá aula. É verdade. Vai ter muita coisa para acontecer. Até lá tem o Augusto Melo tem a votação se ele vai ser empichado ou não. É mesmo. Tem muita coisa para acontecer até lá. O Corinthians pode se diluir, né? De repente, pode não existir mais. Exatamente. Vai ser Corinthians 2, né? Vou ter que mudar de nome, vou ter que fazer alguma coisa. O negócio tá realmente fabuloso. Uma coisa assim. É isso, então? Alguma consideração a mais para fazer, senhoras e senhores? Eu tô triste. Acho que é isso. Eu ia falar isso. Tristeza, né, cara? Tristeza porque pelo primeiro jogo, para aquelas... Eu sei que não tem asterisco na classificação do Corinthians nem nada, mas a gente tem que lembrar de que algumas coisas estranhas aconteceram. Eu ainda continuo achando de que aquele impedimento não aconteceu, enfim, isso também a gente não sabe, poderia ter mudado um pouco da história da partida, mas essas coisas, infelizmente, não entram em debate ao fim do balancete na temporada, mas é triste mesmo. Agora, tem alguma coisa de bom para tirar disso? Cara, hoje é uma eliminação de que eu não vejo nada de bom para tirar. Não vejo.
até alguns anos atrás eu poderia dizer, nossa, agora o Abel vai ter mais tempo para trabalhar o time terá mais calendário, mas eu repito aqui o que eu disse algumas vezes. No ano passado, o ano terminou em agosto para o Palmeiras na Copa do Brasil, na Libertadores, setembro, outubro, novembro e uns dias de dezembro ficou só com o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras apresentou futebol pior, não conseguiu evoluir, perdeu o Campeonato Brasileiro em casa para o Botafogo e não ganhamos nada no segundo semestre. Ou seja, também não acredito que isso vá mudar no segundo semestre desse ano. Essa eliminação, o Palmeiras vai ter lacunas no calendário, mas que eu não espero que isso se traduza em melhorias dentro de campo. Eu não acredito mais. Eu não acredito mais. Eu não acredito mais nesse time do Palmeiras. Perdão. É isso. Acho que não tem nada de bom hoje. Não salvou nada, não. Também não consigo ver como positivo nessa questão de pelo menos vai ter tempo, coisa que eu posso ver no Flamengo, por exemplo. Eu acho que quando o Flamengo caiu para o Atlético Mineiro, eu falei, pô, agora o Flamengo é um forte candidato a ganhar o brasileiro, porque ele vai ter um campeonato a menos para focar e o Flamengo entrando com tudo no brasileiro, ele é forte. E o Palmeiras está na mesma situação, mas eu não consigo ver essa perspectiva que eu vejo, por exemplo, no Flamengo. Não, também acho que não vai mudar nada. Acho que o time vai continuar nessa, ganha, perde pouco. O Palmeiras, de fato, vinha numa sequência boa, até antes do Mundial, ali, um time que perde pouco, tudo mais. Mas nos grandes jogos tem deixado de desejar e eu acho que vai continuar igual. Se tiver um confronto direto contra um Flamengo, vai perder, contra um Cruzeiro, um Botafogo, um clássico, vai pegar o São Paulo, vai perder. Infelizmente, já é esse o meu sentimento mesmo. E não é tempo a mais para treinar que vai mudar, tanto que a gente viu. O Palmeiras teve a semana livre, os titulares, poupou todo mundo contra o Vitória e não mudou nada contra o Corinthians. Foi igual ao jogo de ida, igual a final do Paulista, meio que não muda nada. Acho que o tempo para treinar a gente viu ano passado, o Palmeiras ficou de agosto até dezembro só com o brasileiro e não mudou nada. Na hora do vamos ver, que foi o jogo contra o Botafogo, perdeu. Então, eu acho que o Palmeiras vai ser competitivo até o final, vai longe na Libertadores, eu acho, que vai passar do Universitário, deve passar do River, eu acho que talvez chegue numa semifinal ali, eu acho que vai longe, o brasileiro vai brigar pelo título, eu acho, mas eu não sei se vai ter esse algo a mais para ganhar, que é o que faltou hoje, faltou no Paulista, faltou no passado, é aquele algo a mais, aquele craque, aquele jogador decisivo, aquele coelho da cartola que o Abel tirava e não tira mais, agora o Abel também só faz o óbvio ali, o simples, muitas vezes piora o time, então eu acho que o Palmeiras vai ser competitivo, vai brigar por todos os campeonatos até o fim, e isso o Abel é uma coisa que ele sempre entregou, isso e é o que ele promete, é um time competitivo que briga por título, isso ele sempre entregou. O Palmeiras sempre brigou por títulos em todos os anos da era Abel, e eu acho que vai continuar, eu acho que vai brigar pelo título brasileiro e Libertadores, mas eu já desconfio se vai de fato ser campeão. Brigar, pode brigar, até aí no fim o que importa é o campeão, ninguém lembra quem brigou pelo título de 78, de 89, de 97, de 2003, ninguém lembra, você lembra do campeão e pronto. Então é assim, eu acho que no fim só vão lembrar de quem ganhou. Então, enfim, eu acho que é esse algo a mais que eu não acredito mais, mas espero muito estar errado e a gente ganhe um brasileiro ou Libertadores. E aí tá perdoado tudo. Eu acho que o Daniel falou que a gente tem um clássico com o Corinthians, se ganhar deles vai apagar a derrota hoje. Eu acho que, obviamente, não. Mas a gente só vai apagar a derrota hoje ganhando alguma coisa. Brasileiro ou Libertadores. Aí, beleza. Não muda nada ter perdido hoje. Que aí o título maior, igual em 2018. A gente perdeu o Paulista e ganhou o Brasileiro. Não mudou nada perder aquele Paulista. Diga. Não sei se você falou de propósito, mas em 78 o Guarani foi campeão em cima do Palmeiras, né? Assim, na final do Brasileiro. Em 79 foi o Inter. Não. Campeoníssimo brasileiro. Falei anos aleatórios. O Albert dizendo, antes de fora Abel tem que ser fora Anderson Barros. Eu começo a ficar preocupado primeiro com a própria Leila Pereira, viu? Então, ela tá fechada com o Anderson, tá fechada com o Abel, assim,
muito dos problemas passa pela Leila também, infelizmente. Ela tem um modo de gerir muito peculiar, muito profissional, é bom até certo ponto, mas eu acho que você não pode ficar tão refém das próprias convicções e morrer abraçado com elas, vendo o barco afundar, entendeu? Eu acho que depois que você bate no iceberg, você tem que fazer algumas coisas. E a Leila parece querer morrer abraçada com algumas convicções que, infelizmente, podem custar muita coisa para o Palmeiras. O Rani dizendo que é muito escroto após uma eliminação do jeito que foi, o Abel vir em coletiva rotando glórias passadas. O Abel tem dificuldade de entender o sentimento do torcedor e que o derby representa. Eu acho que o Abel, na coletiva de hoje, mais uma vez, ele foi ácido, irônico, sem, assim, cara, ele não tem razão nenhuma para ser, ele tá completamente equivocado, porque ele tá eliminado. O Palmeiras foi eliminado pelo Corinthians em casa hoje. O Palmeiras perdeu de 2-0, caso ele não se lembre do resultado do jogo. Então, eu acho que tudo que o Abel fala para enfrentar a torcida ou tentar, sabe, fazer esse joguinho de confronto, não, faz com que ele vá perdendo a idolatria e vá causando essa repulsa que a gente está vendo nas arquibancadas, que a partir de agora deve crescer muito, cara. Se antes tinha, não pode gritar fora Abel no estádio, talvez a partir de hoje as coisas comecem a ser um pouco diferentes. Eu acho que a torcida do Palmeiras tá mudando em relação ao Abel e a eliminação de hoje pode ter sido um divisor de águas, hein? Então, e só para completar isso que falaram antes, se você for Abel, tem que ser fora Anderson Barros, é aquilo que a gente falou, se vai tirar vai trazer um goleiro, vai trazer um goleiro pior que o Everton, e se eles demitirem o Abel, eles vão trazer um técnico provavelmente pior que o Abel, porque parece que a pior escolha do Anderson Barros é sempre a próxima, né? Então, enfim, é meio isso assim, né? Não adianta que quem faz as escolhas não faz boas escolhas, então trocar por um pior não adianta, deixa o Abel aí, mas